e algumas carinhas, né, que não nos esquecem. E quando sempre lembram, né, de estar aqui na nossa igreja, isso é gratificante por todos vocês, né, que de tão longe, né, vêm e tem esse imenso amor para conosco, né. Eu quero agradecer a todos vocês, amém? Quero agradecer, né, toda a presidência, né, que, aleluia, desta mocidade, e que me fez o convite ontem para eu estar ministrando hoje. Aleluia. Agradecer também ao meu pastor pela confiança, queridos, né, de nos colocarmos à tribuna para ministrarmos uma igreja, né, tão florida como está hoje, né, e quantos novos, né, que estão aqui hoje. Quero agradecer também a Deus pela minha filha, né, que está, sempre que eu estou ministrando, né, ela me acompanha. Eu me sinto privilegiado. Queridos, é uma palavra bastante conhecida, Lucas capítulo 15. Eu nunca preguei nessa palavra e parece que também é o primeiro dia que eu ministro no grupo dos jovens, né? Mas eu creio que Deus irá falar conosco. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, e depois nós vamos para o versículo 11, que nos diz assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com ele. Versículo 11. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então arrumou-se e foi para o seu pai. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, depois de uma parábola, para mim, uma das mais lindas, eu acho que não há muito o que se explicar sobre essa parábola. Só de você ler, você já entende ela. Você pode, né, já estar saciado. Mas essa parábola, ela se dá quando Jesus ele está sentado, comendo com os pobres, os pecadores e também com os publicanos.
E no tempo que Jesus estava, narrando essa parábola, no tempo de Jesus, as casas, elas eram de forma que embaixo assim, tinha ali o local onde os animais ficavam. Tinha um cômodo grande embaixo, e muitas dessas casas tinham sobrado por cima, aonde, quando fazia muito calor, eles se sentavam à mesa para comer nesse sobrado, de forma que os fariseus, passando na rua, ou qualquer outra pessoa que passava na rua, ele via quem estava comendo sentado, ali naquele sobrado. E Jesus está sentado ali com os fariseus, queria dizer, estava sentado ali com os pecadores e escribas. Os escribas e os fariseus, eles passavam, viam Jesus ali. E quando eles começavam a articular, olha ali aquele rabino, mestre, ele senta com os pecadores, olha lá, ele está sentando com os publicanos, ele come com eles, mas eles, de repente, eles começam a se alterar a voz. E aqui os judeus são assim, por qualquer motivo, eles começam a falar muito alto, eles começam a se articular, e eles começam a dizer mais alto. Então, Jesus, ele ouve, mas a atitude de Jesus não é gritar de lá para cá, não é retrucar. Então Jesus, ele vai descer e ele vai caminhar e sair ao portão da casa e vai convidar eles, aqueles fariseus: vão entrar e vão cear conosco, vão comer conosco. Mas os fariseus, eles vão dizer: não, nós não participamos e nós não sentamos com pecadores, nós não sentamos, com esse tipo de gente. Então Jesus, ele está dialogando com eles, mas Jesus, ele insiste com ele: vamos entrar. E eles dizem: não, eu não quero entrar, nós não fazemos parte, não comungamos com esse pessoal. Então Jesus fala com eles assim: então eu posso te contar uma história? E Jesus, perguntando para eles, eles vão dizer: sim. Então Jesus, ele começa a sua história mais ou menos assim: qual dos homens que ele tem 100 ovelhas, e ao cair da tarde ele conta essas ovelhas, e contando tem 99, e ele não sai à procura, e quando ele acha, ele coloca em seus ombros e volta e chama os seus amigos para festejar com ele? Ou uma mulher que, quando ela tem 10 dracmas, e uma dessas dracmas ela se perde dentro de casa, e agora essa mulher, ela acende uma lamparina, ela arrasta os móveis, ela pega a vassoura e começa a varrer, e encontrando essa dracma, ela convida suas amigas para festejar com elas: achei a minha dracma. Queridos, aqui já podemos falar algo a respeito de a ovelha que se perdeu fora de casa. Nós sabemos que um animal, ele percebe que ele está perdido. Nós não conhecemos muito de ovelha, porque nós não temos esse costume de criar. Mas nós
nós criamos muito os cachorros, né? E nós sabemos que quando um cachorro ele está perdido, ele sabe quando ele está perdido. Um boi, ele sabe quando ele está perdido. Até a formiga, quando ela está andando, se você mexer ali no seu caminho, elas vão ficar toda alvoroçadas e vão saber que está perdido. Mas a dracma que está dentro de casa, ela não sabe que está perdida, porque é uma moeda, ela é insensível. E é isso que acontece, porque o insensível, às vezes ele está dentro da casa do Senhor, mas ele não sabe que está perdido. Aqueles que estão lá fora sabem que está perdido, mas muitas vezes eu e você, nós não sabemos que estamos perdidos. E continuou no versículo 11, Jesus contando. Aleluia. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço ele disse: Pai, me dá parte da herança que me cabe, porque eu vou embora. E agora o pai, ele não vai negar, ele vai fazer a vontade do filho, e ele vai repartir a herança entre os dois filhos. E quando não muitos dias, ele pega a sua herança e vai embora. E a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo em uma terra distante. Mas a Bíblia também vai dizer, querido, e vai destacar que nesta terra, depois que esse dinheiro acaba, há uma crise de fome neste país, a ponto de eles não arrumar emprego, a ponto de o único emprego que tinha, que estava restando, que estava dando sopa ali, porque você sabe, se um país entra em crise, nada funciona, e principalmente na escassez de alimento, tudo não vai para frente. E agora ele acha um serviço de apacentar porcos. E a Bíblia vai dizer que esse homem, esse jovem, ele começa a apacentar. E quando ele está ali, quem sabe chegando na hora do almoço, ele sente aquela fome, sente aquela vontade de comer, mas nada chegava até suas mãos para ele alimentar. Tudo que tinha para comer, né, era as alfarrobas. Alfarrobas, irmãos, para quem não sabe, ela é uma planta e ela dá umas bagens grandes, e por dentro há seus frutos, e esse fruto é adocicado. Então, alfarrobas, ela era comida para dar boi, porcos, cavalos, era só para dar animal. O ser humano não comia. Mas em tempo de crise, a alfarrobas, tudo não dava, mas essa terra, né, a alfarroba, ela, o ano todo ela dava. Então esses fazendeiros, eles utilizavam para que, né, esse fosse o alimento dos porcos. Mas não era só o filho pródigo
que estava trabalhando ali. Os outros escravos também, né? Porque aquele homem era criador de porcos e certamente, né, tinha mais empregados ali. Então o que eles faziam? Não tinha nada para comer. Então eles pegavam essa semente e cozinhavam, e dali eles comiam. Não é totalmente aquilo lá que o filho pródigo comia lavagem, não tem muito isso não. Então ele comia também da mesma que os outros empregados estavam comendo. Mas agora, mesmo assim, ele cai em si e fala assim: olha, na casa do meu pai há fartura de pão. Ele lembra. Mas queridos, eu já vi muitos pregarem que há uma humildade nessa parte. Ele se arrepende, ele se torna humilde, mas a palavra ela que me dá uma opção também para mim pensar também dessa forma, que ele pensa: olha, na casa do meu pai há fartura de pão. Esse jovem, ele não está lembrando, pastor Edson, que na casa do pai tem amor. Ele não está lembrando que na casa do pai tem carinho, tem abraço, tem beijo, tem tudo o que ele precisa a favor dele. Aleluia. Ele não lembra dos feitos do pai, ele só lembra das bênçãos. E isso aconteceu comigo em 1995, mais precisamente. Eu aceitei a Jesus, e quando eu vim para a igreja, aqui nessa mesma igreja, não era aqui, mas era em outra localidade, e eu aceitei Jesus, e quando eu fiquei 7 meses na igreja, depois eu não aguentei, eu saí, eu voltei para o chiqueiro. E quando, porque é assim, queridos, mas está falando que é chiqueiro? É assim. Às vezes nós achamos que aquilo que está lá fora é muito bom. Às vezes você dá banho no chiqueiro, você dá banho nos porcos, passa perfume nos porcos, mas continua sendo chiqueiro. O mundo continua sendo chiqueiro. O mundo continua sendo porcos. Não adianta dar banho. Mas quando eu estava ali na pior, precisamente 1 ano e 3 meses depois, eu comecei a me lembrar. Quando eu estava na igreja, era uma bênção. Eu andava de roupa boa, eu até arrumei um dinheiro, e comecei a pensar dessa forma, das coisas boas, das bênçãos que tinham me acontecido, de tudo que tinha dado certo na minha vida. Então eu voltei para a casa do Senhor. Mas queridos, não é assim, não faça isso. Não vem para a casa do Senhor só pensando no pão, naquilo que Deus pode te dar. Venha pensando naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. É isso que nós temos que ter em mente. Outra coisa, queridos, esse jovem agora ele quer voltar para casa. E ele vai dizer: olha, eu quero voltar, mas eu vou falar com meu pai, que ele não me trate como um filho, mas que ele me trate como um empregado. Querido, mais uma vez, eu vejo outra narrativa. Uma narrativa que ele está pensando nele mesmo, de novo. Porque, mais precisamente no livro de Deuteronômio, a palavra de Deus diz que todo filho rebelde, né,
Ali no Alcorão está escrito que o pai, aquele filho rebelde, desobediente, o pai teria direito de levá-lo e mandá-lo apedrejar até a morte. Não esquenta não, porque isso aí é para o povo judeu, não é para nós. Não preocupa não. Mas nem isso talvez eles fazem, o pai faça isso. Ainda ele tendo isso nas suas mãos para fazer. Então aquele jovem, ele diz, olha, se eu voltar, ele conhece os costumes. Ele fala, se eu voltar, eu vou ser apedrejado pelos empregados. Se eu passar da porteira para dentro, eles têm o direito de me apedrejar. Então, eu não vou voltar como filho, eu vou voltar como trabalhador. E é isso que ele faz. E ele volta. E quando ele volta, que ele está bem longe, o pai todo dia ele acordava e olhava. E nesse dia, o pai tem uma surpresa. Lá vem seu filho. Aleluia. E aí ele corre em direção ao filho e abraça e o beija. Aleluia. 3 lições que eu aprendo aqui, queridos. Primeiro, um ancião, dono de fazenda, de terras, que tinha posse, ou seja, um ancião judeu, ele não corre. Outra coisa, quem corre é criança ou escravo, mas ele se humilhou. Aqui está Jesus Cristo purinho, queridos. Aponta para Cristo, e é o próprio Cristo que está contando essa parábola. Porque agora esse pai, ele está correndo em direção ao filho, mas quem corre é a criança. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se tornou criança. Outra coisa, ele foi vendido como escravo, só escravo corria. E outra coisa, ele se humilhou e se entregou. Aleluia. Isso aponta para Cristo. Ele abraçou e o beijou. O beijo, 3 significados. Só beijava os pés dos reis, nas mãos dos profetas e no rosto a quem eles tinham intimidade. Então o pai, ele corre, abraça e beija ele e diz, olha, eu quero ter intimidade com você. Você é íntimo para mim, você é filho. E ele volta e fala, traga as roupas, o anel e a sandália. Quando ele corre, querido, para longe para abraçar o seu filho, ele está dizendo, esse aqui ninguém apedreja, esse aqui ninguém toca, esse aqui é meu, porque ele voltou, ele estava morto e reviveu. Glória a Deus. Ele estava perdido e foi achado. Aleluia. Nesse aqui ninguém toca. Ele pegou toda a dor para si, toda a culpa. Eu me humilho, eu corro, eu faço o que for preciso por um filho, pela alma perdida, por aquele que está perdido. Glória a Deus. Então ele vai colocar as vestes, o anel, e vai falar, olha, mata o novilho cevado. E agora o pai está dando uma grande festa, mas mais tarde ele, quando aquela
festa está acontecendo, o irmão mais velho chega, queridos, e ele vai dizer: olha, o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? E essa música? Então ele vai dizer: olha, o seu irmão que voltou, o seu irmão, aquele irmão seu, ele voltou e seu pai matou o novilho cevado. E nessa hora ele entristece o coração. Ele, em vez de alegrar, ele fica triste. E agora o pai vai sair de dentro da festa e vai sair para a porta. O que você lembra quando eu iniciei? Que Jesus estava comendo com os pecadores. Aleluia. E Jesus saiu de lá e veio para a porta para conversar e tentar falar com os fariseus. Agora o pai sai de dentro da casa para falar com o filho, para voltar. Volta, filho, vem cá, vamos entrar, vamos festejar. Mas ele vai dizer: não, esse teu filho aí, olha para vocês verem, o filho pródigo, aquele que saiu, sempre chamou o pai de pai, mas aquele que estava dentro de casa, ele sempre chama ele de servo. Ah, que eu servo isso, que eu faço isso, que eu trabalho aqui, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Mas aquele que está fora sempre está falando que eu sou pai, né? Então ele vai dizer: não, eu não esperava, porque o Senhor ainda fez isso, ainda matou o novilho. Vamos entrar, filho. E ele não entra. Ele fica ali, queridos. E ele vai dizer: olha, pai, eu tenho cumprido os mandamentos, eu tenho feito tudo que o Senhor pediu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com os meus amigos. Querido, isso aqui eu me pergunto: quantas vezes nós estamos do lado de fora, atrás de cabrito? Quando podemos entrar ao convite do nosso Pai para entrar e festejar e comer do novilho gordo. Mas às vezes nós queremos, não, estamos fazendo birra, picuinhas, queremos o cabrito, ao invés de entrarmos. Mas o que me chama a atenção é que nesta parábola, a narrativa dela, Jesus não conta o fim, não. Espera aí, como que é isso? Os fariseus que Jesus convidou, eles entraram ou não? O pai que conversava com o filho e pediu para esse filho entrar, na verdade, será que esse filho, ele obedeceu? Será que ele entrou ou não entrou? Sabe por quê? Porque essa história foi narrada há mais de 2000 anos. E há mais de 2000 anos, Jesus está à porta, tentando convencer esse filho mais velho que está do lado de fora, fazendo birra. Ele está até hoje convidando: vamos, filho. E ele está falando comigo: vamos entrar, Beto. Vamos entrar, Beto. Entra. E eu estou fazendo birra. Ah, o Senhor me deu um cabrito. Eu estou fazendo birra. Há quanto tempo você está na casa de Deus? Quantas vezes você vem para a casa do Senhor e Jesus está na casa? Jesus está no culto. Jesus está na igreja. Mas você vem para a igreja e você não entra no culto. Você não entra na adoração.
você não entra na unção do Espírito. Aleluia. Jesus está à porta. Que porta é essa, Roberto? A porta da graça. Glória a Deus. A porta da graça está aberta ainda até no dia de hoje. E Jesus está à porta delas, está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar. Eu vou cear com você, você vai cear comigo. Vamos entrar. Jesus está te convidando hoje. Vem entrar. Entra na porta da graça. A porta da graça está aberta. Essa parábola, queridos, ela não fechou. Por quê? Ela estende até nos dias de hoje, até mim e até você. E Ele está perguntando. Jesus está na porta, está falando com você hoje. Vamos entrar, filho. Entra. Vem. E você está fazendo birra do lado de fora e não quer entrar. Glória a Deus. Quantas vezes podemos dizer assim: não vou na igreja, porque hoje eu não vou me contentar muito com o que vai ser falado, com quem vai ser o dirigente. Mas hoje não, hoje você, a igreja do Senhor está florida hoje. Aleluia. Porque Jesus tocou no seu coração hoje e te trouxe aqui. Aleluia. Eu acordei hoje 2 horas da manhã, queridos, e não consegui dormir, tentando procurar uma palavra. E eu estava tentando: Senhor, mas essa palavra todo mundo prega. Mas, queridos, Jesus pode mudar e pode te dar palavras diferentes. Talvez essa palavra tenha falado com você diferente de todas as que você já ouviu. E talvez você pode estar dizendo: mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu tenho feito, o que eu tenho na cabeça para aprontar. Não faça isso não. Para de ficar te culpando à toa. Jesus quer te perdoar, porque aquele pai, ele não culpou aquele filho, ele só abraçou. Jesus está esperando isso para ele te abraçar e te beijar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. Talvez você pode até estar pensando assim: eu não sei nem quem eu sou, eu não sei nem por que Deus tem me escolhido. Aleluia. Mas eu quero te dizer que a porta da graça está aberta. Glória. Assim como essa palavra, ela foi propositalmente, aleluias, para os filisteus, mas ela também, ela pode ser transferida para a igreja do Senhor hoje. Eu quero te dizer: não espere. Hoje é o último domingo do ano. Aí você pode estar dizendo: não, mas na virada eu vou fazer um propósito e eu vou ser diferente. Não faça isso não. Entra hoje pela porta da graça. Deixa Deus fazer isso. Vem ceiar hoje mesmo. Aleluia. Porque Deus, Ele está tocando na sua vida hoje. Aleluia. Deus quer mudar propósito aqui nessa noite. Aleluia. Faz uma... Aleluia. Dá um cavalo de pau. Dá um 360 assim, ó, de cantar pneu e volta. Volta correndo para os braços do Pai. Aleluia. Na casa do Pai tem pão, tem amor, tem abraço, tem beijo. Aleluia. Coloca-se de pé, nós vamos orar nessa noite. Pedir a Deus, aleluia, que venha te cobrir da misericórdia de Deus. Aleluia, põe a mão no teu coração aí nessa noite. E fala: Senhor, talvez, aleluia, eu tenha feito algo que eu não tenha agradado a Ti. Porque como aquele jovem, aleluia, quando ele pediu aquela herança, aleluia, era pedir a morte para o pai. Ainda que o costume
Poderia o pai repartir a sua herança em vida, assim como Abraão fez com Isaac, mas jamais o filho podia fazer aquilo. Olha, eu tenho errado, a minha atitude não tem sido das melhores, mas o Pai está aqui, Jesus está no culto, Ele está aqui, aleluias, e eu posso cantar dessa forma com você. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas não vai não. Mas Ele me prometeu o céu. As mãos assim. Por isso estou aqui, e se eu não adorar algo em mim, eu jamais saberei, poder me escolher. Alguma coisa eu sei, tudo que eu Deus assim Ele me abraçou. Sou pequeno e grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Porque Ele me escolheu. Alguma coisa eu sei, tudo que Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, eu jamais morrerei. Porque Ele me escolheu. Alguma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Ramanturamaнаgashandarabacai. Espírito de Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, aleluia, pela tua presença elevada. Oh, Pai querido, muito obrigado por tudo, Pai. Oh, Deus, o teu servo, nosso pastor e galarado, meu Deus. Aleluia, colocando, meu Deus, aleluia, essas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Querido Deus, muito obrigado por tudo. Eu dou graça, muito obrigado, queridos. Eu agradeço por tudo, em nome